Depois de terem atacado bispos e pastores da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola, o grupo de dissidentes tentou roubar bens da própria IURD, alegadamente com a ajuda da inércia das autoridades em travar os avanços contra a Igreja. Nestes documentos a que a Record TV teve acesso é possível comprovar que os atacantes usaram o símbolo oficial da IURD para dizer que fazem parte de uma alegada comissão de reforma. Fazendo-se passar por dirigentes da Igreja, enviaram uma carta ao Banco Atlântico, em Luanda, na qual dizem ter poderes para representar a instituição e pedem o cancelamento de todos os cartões bancários em nome de missionários brasileiros. Os ex-membros da IURD reclamam ainda o acesso à conta através dos canais digitais. Mais um golpe desses pastores dissidentes. Eu aproveito o vosso microfone para poder lançar um apelo às entidades judiciárias do nosso país, policiais, para porem um fim a esse tipo de comportamento. O Banco Atlântico recusou os documentos apresentados, mas os atacantes voltaram a enviar uma ata, também ela falsificada, para tentar provar que eram os novos representantes oficiais da IURD em Angola. Isto depois de terem aprovado por unanimidade a expulsão dos religiosos brasileiros. Ao mesmo tempo, tentam incluir nas contas bancárias da Igreja 3 novos titulares: Valente Bezerra Luís, Pedro da Ressurreição Garcia e Severina Francisco Coelho. Para o advogado Ângelo dos Santos, em causa nestas atuações ilícitas estão crimes de associação criminosa, falsificação de documentos, burla qualificada e desvio de fundos. Em termos jurídicos, essa associação não existe. Para efeitos legais, a associação não existe, assim como todos os atos por si praticados. Os factos provados, os factos constantes na carta, são bastantes para que haja uma condenação. Os ataques às igrejas e residências dos pastores da IURD em Angola começaram no final de junho e foram liderados por um movimento de ex-integrantes que foram expulsos da Igreja Universal do Reino de Deus no final de 2019 por condutas impróprias e atos considerados repreensíveis, imorais e até criminosos. Há cerca de um mês, este grupo de atacantes invadiu perto de 30 templos em todo o país e agrediu os pastores que se encontravam no interior. Para o embaixador do Brasil em Angola, o que tem vindo a acontecer é inaceitável. O que é inaceitável, sem dúvida, foi essa série de invasões a templos da Igreja Universal, a propriedades, residências em que moravam membros da Igreja Universal. Isso, sem dúvida, é inaceitável sob todos os pontos de vista. Afinal, foram invadidas propriedades alheias, privadas, de membros da igreja, da própria instituição, e isso, sem dúvida, é algo inaceitável e é reconhecido por todos, inclusive aqui em Angola, pelas autoridades locais. À Record TV, Paulino Coelho garantiu estar a acompanhar de perto toda a situação, com encontros com bispos e pastores da IURD. Eu, pessoalmente, já estive com os membros, pastores e bispos brasileiros da Igreja Universal, me reuni com eles, me coloquei à disposição e tenho estado em tratativas não só com a direção da Igreja Universal, mas também com as autoridades angolanas para que se possa resolver isso o quanto antes possível. As agressões a missionários da IURD já estão a provocar tensão entre o Brasil e Angola e obrigaram mesmo à intervenção de Jair Bolsonaro, que escreveu diretamente ao presidente de Angola a pedir medidas de proteção urgentes para todos os membros da Igreja Universal do Reino de Deus. O caso está no topo da agenda das mais altas instâncias brasileiras, com o Senado e a Câmara dos Deputados atentos à perseguição feita a religiosos brasileiros. Hoje é na Igreja Universal, amanhã será em outras igrejas, e aí nós permitiremos o caos. Então nós temos que combater isso. Minha solidariedade à igreja e a minha expectativa de que as responsabilidades sejam apuradas. É sempre lamentável ver situações de violência como essa ocorrida em Angola, principalmente numa igreja onde as pessoas buscam a Deus, paz e compaixão. A perseguição de brasileiros é inaceitável, sob qualquer aspecto, sob qualquer condição.
deve ser repudiada e combatida. A liberdade religiosa deve ser sempre garantida, como nós garantimos aqui no Brasil, como garantimos aqui em São Paulo. Em qualquer parte do mundo, liberdade religiosa faz parte do princípio de uma democracia. A liberdade religiosa em Angola tem sido um tema de debate na comunidade internacional, até porque a legislação sobre esta matéria foi aprovada apenas no início de 2019. A nova lei veio definir regras bem claras relativas à proteção dos locais de culto, dos fiéis e dos bens utilizados pelos líderes de culto. Ainda assim, o caminho é longo, já que muitas comunidades ainda são vistas como estranhas. Basta recordar o que aconteceu no ano passado com o encerramento das mesquitas existentes no país. Angola é uma sociedade aberta, e ainda bem que é assim. É uma sociedade que está a crescer, que está a evoluir, que está no bom caminho, podemos dizer assim, e a parte religiosa, espiritual, independentemente da crença que possa ter, tem que ter um papel importante. Não só da religião maioritária, não só, mas também as religiões minoritárias têm que ter um papel importante, eles têm que se sentir valorizados para valorizarem aquilo que eles têm. O Senado brasileiro já aprovou a criação de uma comissão externa para avaliar no terreno a perseguição a religiosos brasileiros em Angola. A viagem já está confirmada e deverá acontecer num prazo máximo de 30 dias. Devido à Covid-19, Angola restringiu a entrada de cidadãos estrangeiros no país, pelo que os senadores brasileiros aguardam apenas a autorização das autoridades locais para formalizar a visita. A acompanhar a comitiva brasileira estão representantes da Assembleia Nacional de Angola, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, o Ministro da Administração Interna e o Procurador-Geral da República.